Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o tema que definimos hoje. Esse tema é uma geração de incapazes. Eu tenho visto que estamos vivendo um tempo dos anos 2000 para cá, talvez um pouquinho antes, uma geração onde eu denominei de geração de incapazes. É claro que isso não serve para todos, é claro que isso não é generalizando a situação, mas eu penso que realmente estamos vivendo um período crítico. Eu me lembro quando ainda era criança, não tem tanto tempo assim, eu me lembro que a gente começava a trabalhar muito cedo, a gente tinha esse desejo de trabalhar. Eu me lembro quantas vezes a minha querida mãe, que já dorme no Senhor, ela dizia: olha, está chegando o congresso da UMADS e vocês precisam de dinheiro para comprar churros, para comprar pipoca, e a gente ia se virar. A gente catava lata, a gente vendia fruta, a gente vendia picolé para poder chegar no grande congresso da UMADS, você ter um dinheirinho para poder comprar pipoca e comprar churros no passeio público. Passar a tarde no passeio público e ir para o congresso da UMADS. Quanto tempo isso tem? Quanto tempo isso faz? E hoje nós estamos virando ou vivendo em torno de uma geração de incapazes nesse sentido. Incapazes porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele cria uma série de restrições para a criança e para o adolescente. Eu sei, e você também sabe, que houveram muitos exageros no tempo em que nós éramos crianças. Exageros com relação a trabalho, com relação a esforço, e eu também concordo com isso. Porém, o fato é que hoje nós vivemos uma geração em que não se preocupam com trabalho, não se preocupam a maioria com profissão, a maioria deles vivem às custas, vamos dizer assim, ou por conta de seus pais, e não se preocupam com isso. Só que essa mesma geração de incapazes, que são incapazes para produzir, são incapazes para trabalhar, são incapazes muitas vezes para fazer alguma coisa com relação à igreja, ao próximo, para tudo isso eles são incapazes, porque não têm idade para isso, mas são muito capazes para namorar, muito capazes para ter filhos, para fazer filhos antes da hora, e não são poucas as famílias em que os pais, em que os avós têm que assumir essa paternidade que os filhos não têm condições de assumi-la, até pelo fato da idade, principalmente pela questão financeira. E eu me preocupo em pensar onde nós vamos parar com isso. Eu me preocupo em pensar aonde nós chegaremos com uma situação assim, onde cada vez mais esses jovens são incapazes para o trabalho, são incapazes para a produção, são incapazes para fazer com que o país gere divisas, mas são capazes sim de fazer aquilo que não traz benefício nenhum, são capazes de fazer muitas coisas que nós não conseguimos fazer até hoje, que eles fazem com a maior facilidade, mas aquilo que nós queríamos ou que deveria ser o correto para fazer, não conseguem fazer. Eu fico preocupado porque eu vejo a televisão, eu vejo os meios de comunicação, eu vejo a internet e eu vejo essas crianças, se é que podemos dizer assim, esses adolescentes, se é que podemos dizer assim, sem compromisso nenhum com a sociedade odierna, sem compromisso nenhum com seus pais, filhas que não ajudam em nada em casa, porque são incapazes de trabalhar, são incapazes de lavar uma louça, mas são capazes de ir ao salão e gastar o dinheiro que o pai não tem para fazer as mãos, para fazer as unhas. Filhos que são incapazes de ajudar em casa, são incapazes de ajudar a cortar uma grama, a lavar um carro, mas são suficientemente capazes para querer um computador de última geração, para querer um celular de última geração. E eu pergunto, quem está errado, são eles ou somos nós? E eu vou te dar uma resposta. Infelizmente, o errado somos nós. Nós, enquanto pais, muitas vezes nós nos preocupamos, e o que eu mais quero, e você também como pai, eu sei disso, é que o seu filho tenha mais do que você teve. E às vezes a gente se equivoca com isso. Que o fato dele ter mais do que nós tivemos não quer dizer que ele tem que ter tudo o que ele quer. E cada dia mais eu vejo essas pessoas despreocupadas. Eu tenho dito em algumas palestras para jovens, quando eu digo para jovens, palestro para jovens e adolescentes, tem muito jovem novo querendo morrer. Tem muito adolescente querendo morrer. E como é que você diz isso, Ezequiel? Eu digo pelo seguinte, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, aumentar-se-ão os seus dias na face da terra. Tem muita gente desrespeitando o pai, desrespeitando mãe e achando que isso é normal. Nas nossas igrejas temos isso.
Na vida social temos isso. Pessoas que não têm, perderam o respeito. E muitas vezes, repito, nós como pais estamos sendo culpados disso, pois não estamos exercendo o papel de sacerdotes na nossa casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança nós ganhamos, não é nosso. Alguém conquistou por nós, e foi Jesus que conquistou por nós, foi Deus que conquistou por nós. Então os filhos são herança do Senhor. Porém, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes na nossa casa. Que o sacerdote tem o papel de ligar o seu filho a Deus, tem o papel de fazer a transição pelo seu filho, de oferecer o sacrifício. Então, haja como sacerdote. Haja como sacerdote na tua casa. Impõe algumas regras que precisam ser impostas. E você, filho que me ouve neste vídeo, aprenda uma coisa. Aprenda o princípio da sabedoria, aprenda o princípio de autoridade que o teu pai exerce sobre você, que a tua mãe exerce sobre você. Quer viver bastante? Quer viver para casar, para aproveitar a vida? Quer viver para casar, para ter filhos, para ver os seus filhos, ver os seus netos? Cumpra o que a Bíblia diz. Escute o que a Bíblia diz. Escute esse conselho. Seja feliz e abençoado, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não faça parte dessa grande parcela que nós temos dessa estatística de geração de incapazes. Você é capaz de mudar a tua história, você é capaz de mudar o rumo da sua vida. Acredite nisso, Deus está com você. Deus permitiu que você nascesse em meio a milhões de espermatozoides porque Ele escolheu você para fazer a diferença. Faça a diferença, eu acredito. Você é melhor do que isso que você tem feito. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.